Olá, o DBO Entrevista está hoje na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Eu vim conversar com o Gustavo Diniz Junqueira. Bom, o Gustavo é produtor rural, ele produz açúcar, soja, pecuária de corte em São Paulo, Minas Gerais e no Pará. Mas não é só isso, o Gustavo também já foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, ou seja, está no agro há muito tempo, é um filho desse setor. Gustavo, obrigada por receber a gente aqui. São Paulo cresceu 2,6% em 2019 e o seu amigo de governo, o Henrique Meirelles, da Fazenda, prevê que o estado vai crescer 3% em 2020. Qual que é a contribuição do agro para esse cenário bom que se prevê? Nós tomamos a decisão de mudar o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil. A partir das reformas que têm sido feitas desde o governo do presidente Temer, o Brasil então caminha para uma economia mais liberal. O que significa isso de uma maneira bastante simples? O Brasil é um avião com duas turbinas, uma turbina do setor privado e uma turbina do setor público. A decisão que foi tomada, não só no governo federal, mas nos governos estaduais, é que nós, então, diminuiremos a presença, a participação do Estado na economia. Isso significa que uma turbina, que é a turbina do setor privado, precisa fazer mais força para que esse avião continue voando, continue estabilizado, porque a turbina do setor público, ela está no reverso. Nós estamos crescendo com um Estado diminuindo. Quando, ao final desse ano, ao final do próximo ano, fizermos uma avaliação da qualidade do nosso crescimento, veremos que esse crescimento foi construído com bases muito sólidas, com contratações novas, com inovação, com ampliação dos mercados nacionais para as empresas que atuam aqui, ampliação dos mercados internacionais para as empresas que exportam, um aumento de investimento em máquinas, desonerações para importação de máquinas, que nós fizemos aqui no estado de São Paulo, desonerações e aumento da contratação de empregos. Então, tudo isso vai levar a um crescimento muito mais robusto do que nós vimos no passado. E qual é o papel do agro nisso? Quem, de fato, leva para frente o agro é o setor privado. São os produtores rurais, são as cooperativas, são as empresas que, fundamentalmente, buscam crescimento e retornos em cima desse que é uma das atividades mais nobres, que é o uso do solo aqui no Brasil. Nesse modelo, né, liberal que a economia está trilhando, o que cabe ao governo fazer em conjunto com esse setor privado para que se acelere esses processos de crescimento, inclusive no agro? A primeira ação do governador João Dória no início de 2019 foi retirar o ICMS dos produtos hortifruti aqui do estado, que cobravam 18%, passou a cobrar 0%. Outra ação foi a retirada ou a mudança no regime de ICMS para importação de máquinas para o setor de alimentos. Aí o setor de leite será um grande beneficiado, o setor de trigo serão muito beneficiados, porque você precisa ter máquinas modernas para competir com custo e com qualidade. Outras ações, desregulação de vários desses setores. Então, essa é a função do governo, a função do Estado é facilitar. No final das contas, o governo é uma empresa prestadora de serviços, né? E nós precisamos prestar um bom serviço, seja aqui no Brasil nas operações, seja abrindo novos mercados, que é algo que o governador João Dória tem impulsionado para que nós façamos isso. Bom, na sua percepção de liderança, na sua percepção de produtor rural, quais os setores no estado que estão mais adiantados, os setores de ponta aí no estado que a gente pode esperar coisa boa? São Paulo, se nós traçarmos um raio de 500 quilômetros, pegamos aí a cidade de Campinas, norte, sul, leste, oeste,
nós estamos falando aqui de 75% de todo o consumo do Brasil, de tudo, acontece nesse raio de 500 quilômetros. Pega uma parte de Minas Gerais, uma parte do Rio de Janeiro, mas em grande parte São Paulo. Portanto, a expectativa é que nós tenhamos um aumento dos investimentos na indústria de proteína animal, tanto frango, quanto suínos, quanto bovinos. Por quê? Porque nós temos aumento do consumo, não só no Brasil, mas na exportação. Investimentos em áreas da indústria de alimentos, também está ampliando, que usa as matérias-primas do agro. Indústrias que também estão investindo em toda essa parte de tecnologia e as agritechs, ou seja, nós temos aí muita inovação sendo feita nesse setor, que é o setor que tem maior escala no Brasil. Bom, São Paulo é um estado que tem a educação aí como um dos pontos fortes, né? E também tem muitos centros de pesquisa, né? Muitos institutos de pesquisa na mão do estado, né? Onde tem uma inteligência muito grande sendo desenvolvida, né? Como é que é a atuação hoje dos institutos de pesquisa em São Paulo? Institutos paulistas, eles são a base de toda essa agricultura tropical que o Brasil de fato inovou. Na década de 60, o presidente Kennedy traçou a meta de colocar o homem na Lua. E o Brasil, no mesmo momento que os americanos traçaram o projeto de colocar o homem na Lua, nós traçamos aqui o projeto de colocar o homem no Cerrado. E a partir de unir todas essas cabeças pensantes e brilhantes, nós construímos o que é hoje a economia mais moderna que utiliza a natureza como a sua matéria-prima. Nós somos o moderno do agro mundial. Nós somos, de fato, o agro do futuro. São Paulo teve uma grande contribuição nesse projeto. O Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Biológico, o Instituto de Pesca, o Instituto de Zootecnia, o Instituto de Alimentos e o Instituto de Economia Agrícola. Esses 6 institutos são os institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Contamos aí com mais ou menos 550 pesquisadores, 80% desse quadro são pesquisadores com PhD e uma série de pesquisas concluídas e outras que serão implementadas. O que eu tenho feito junto com esses pesquisadores? Reformulando toda a maneira com que a gente faz pesquisa. Pesquisas eram feitas de maneira descentralizadas, baseadas no pesquisador. O que nós estamos fazendo agora é juntando essas pesquisas todas debaixo de uma coordenação de programação de pesquisa, como se pudesse imaginar, é uma banca de avaliação, como essas pesquisas se relacionam entre elas, qual é o capital humano investido, qual é o capital financeiro investido, qual o cronograma, o tempo, a chance de sucesso que nós então teremos com essas pesquisas. E esse trabalho já começou, é um trabalho em conjunto com a FAPESP, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é o maior fundo de investimento em pesquisa da América Latina. E nós estamos trabalhando no conceito de solução de problema. Quais são os problemas que nós temos hoje? E essa, então, é a orientação. E aí nós estamos trabalhando em biotecnologia, vamos dizer, biologia é a ciência do futuro. Tudo passará por aí, substituição de herbicidas, pesticidas, toda a parte dos biológicos é aonde nós faremos o salto do agro brasileiro hoje, que é um grande fornecedor de produtos, para um grande fornecedor de tecnologia. Como melhorar a logística do setor de distribuição, principalmente, e aí levando a um menor desperdício de alimentos? 30% do que nós produzimos é desperdiçado. Desperdiçado não só por manuseio equivocado, por distâncias muito longas que são percorridas, pelos meios de transporte errados utilizados para aquilo e por falta de tecnologia. Aí vai
um grande desperdício que nós precisamos tratar. E essa é uma das razões que a gente tem focado nessa logística reversa, entendendo como é que se dará daqui para frente esse trabalho e por isso uma das razões para a gente mexer no sistema de abastecimento aqui no estado de São Paulo. Mas São Paulo também é o estado dos pequenos e médios produtores. Na área de frutas, verduras e legumes, o estado é campeão em ter esse tipo de produtor. Como dar sustentabilidade a esse público numa economia tão virada para grandes negócios? Se nós voltarmos às estatísticas, somente 20% do que nós produzimos no Brasil do agro é exportado. Os outros 80% são de produção dedicada ao mercado doméstico. Significa que os nossos pequenos e médios são muito relevantes nesse que é o abastecimento da população brasileira. Significa que nós, através de um programa que nós estamos colocando de pé aqui, que chama Mais Gestão, Mais Renda, levar gestão para esse produtor rural, para que ele possa se transformar de produtor para empreendedor, para empresário. Na minha visão, falta muito no produtor pequeno e médio. E muitas vezes até no produtor grande. Falta gestão. Falta gestão de contratos, falta gestão comercial, falta gestão financeira, gestão de riscos, gestão de pessoas, que é importantíssimo, de como administrar uma empresa sem pensar em pessoas. E esse é um trabalho que nós estamos fazendo dentro da Secretaria para atingir esse produtor de uma maneira diferenciada do que a gente tem feito até agora na extensão rural. E vocês estão indo para o mundo agora. Conta um pouco para a gente o que é que vocês vão fazer nesse mundão aí. Nós vamos para Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, fazer então uma missão ao Oriente Médio, onde você tem um grande potencial para o Brasil, porque eles têm uma grande parte da sua área desértica, onde eles produzem, existe uma produção de alimentos de alto custo, portanto, para o Brasil, que é um grande produtor, e um grande produtor a baixo custo e com sustentabilidade, o Brasil, sem dúvida alguma, é um parceiro comercial importante desses países, e nós vamos até lá reforçar o papel do Brasil, levando e mostrando São Paulo. Essa é o meu trabalho como secretário de Agricultura aqui do Estado, mostrar como nós podemos ser um parceiro de longo prazo desses países. Todo o comércio, o agro, hoje olha muito para a Ásia e Oriente Médio nesse bojo, porque realmente é onde está o consumo. Mas a Europa ainda é importante para o agro? Não tem nem dúvida, a Europa é super importante. Acho que ela é cada vez mais importante. Nós acabamos de assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Esse é um acordo que abre para o Brasil o maior mercado de consumo do mundo. Estamos falando aqui de 500 milhões de consumidores. Esses consumidores têm uma renda média de 34 mil dólares, 35 mil dólares por ano. São consumidores sofisticados concentram ali, a Europa concentra 17% de toda a importação de produtos do mundo. Ou seja, é, sem dúvida alguma, o maior mercado. Agora entra na fase do setor privado. Como conquistar esses consumidores? Aí é que nós temos que trabalhar para que nós tenhamos os melhores produtos, façamos a melhor distribuição desses produtos, tenhamos os melhores preços para esses produtos, para que a gente possa competir nas gôndolas dos supermercados em Paris, em Frankfurt, em Milão, e competir com os europeus. Não será fácil. Nós precisamos proteger o Brasil para que os industriais brasileiros possam desenvolver máquinas, equipamentos que possam ser competitivos com outros produtores, outros fabricantes de máquinas e equipamentos no mundo. Onde nós temos escala é no agro.
Onde nós temos mercados internacionais é no agro. Onde nós temos competitividade é no agro. Ou seja, o agro é um grande vetor de desenvolvimento do Brasil. Se nós vamos competir com os europeus, e nós vamos competir com os europeus não só na Europa, mas no resto do mundo, nós precisamos ter acesso às melhores máquinas, mesmo que sejam máquinas europeias. Essas máquinas precisam vir para o agro brasileiro. O industrial brasileiro tem que ver essa máquina em funcionamento. Nós temos que ter a melhor tecnologia do mundo para produzir o melhor iogurte do mundo, para produzir a melhor massa do mundo, para produzir o melhor produto pós-colheita do mundo. E, por observação, o industrial brasileiro vai visitar o nosso laticínio, vai visitar o nosso moinho, vai visitar essas operações onde nós temos mercados de escala. E, a partir daí, inovar, mostrando alternativas em máquinas que eles possam, então, substituir essas máquinas que são as melhores do mundo. E com os americanos? Porque os Estados Unidos, ele é um grande importador do agro brasileiro, mas, ao mesmo tempo, ele é um concorrente. Essa guerra comercial, ela abre o espaço para que o Brasil seja considerado. Acho que isso é importante. Nós estamos sendo considerados e, à medida que há confiança, nós estamos sendo comprados. Mas ainda não estamos vendendo. Nós precisamos conquistar esses nossos clientes. Quer dizer, as nossas vendas são todas elas à vista, tá certo? Não tem contratos de longo prazo. Então, nós ainda não estamos nesse nível de sofisticação. Nós precisamos, de fato, estabelecer cada vez mais nossa presença nos outros países do mundo. Você pega, por exemplo, nós fizemos uma viagem à China esse ano, o governo federal, a ministra Tereza Cristina também fez 2 viagens à China, conseguimos habilitar novos frigoríficos para exportação de carne para a China, mas se tivermos em conjunto 50 pessoas na China, é muita coisa. O Estado de São Paulo tem 3 funcionários que estão lá. O governo federal tem a embaixada, tem os adidos, ou seja, os americanos estão lá permanentemente com um exército. Os australianos, só os australianos, que também são nossos concorrentes, tem 150 pessoas no escritório deles na China. Ou seja, nós precisamos ser mais agressivos na conquista desses mercados. E isso nos levará, então, a poder rivalizar com esses nossos concorrentes, que são os Estados Unidos e a Austrália. Por outro lado, os americanos são os grandes investidores no agro brasileiro. Certo? Nós temos empresas como Cargill, nós temos empresas como Bunge, nós temos empresas como John Deere, Case, Mars, várias outras companhias, ADM, que investem no Brasil. Então, quando a gente fala de guerra comercial com a China não compra do produtor americano, mas compra dos americanos que produzem no Brasil. Ou seja, investidores também é uma prioridade do governo aqui de São Paulo, atrair investimento, como também é uma prioridade, acredito, do governo federal, e, portanto, dinheiro não tem nacionalidade. Nós temos que trazer para cá e ter uma preocupação com o Brasil, para que a gente não fique também exposto a apenas um mercado. A China hoje tem uma participação expressiva das nossas exportações. Nós precisamos abrir outros mercados, manter o chinês, mas abrir outros mercados. Senão, temos que vender produtos mais sofisticados para a Europa, temos que vender produtos sofisticados para os Estados Unidos, temos que vender tecnologia para a África, para a Ásia, né, para o Pacífico Sul, ali, vender tecnologia tropical. Nós temos que fazer negócio com o mundo inteiro, não podemos nos restringir a um ou outro parceiro. Ok. Bom, Gustavo, obrigada pela entrevista, por receber a gente aqui no seu gabinete. E a gente fica por aqui e a gente se encontra logo mais em uma outra entrevista. Até!